Compartilhar a tela. Pronto. Boa noite, pessoal. Meu nome é Alexandre. Eu estou aí no projeto de pesquisa junto com o Cléo e Roberto Fonseca. A gente está desde o início da parte do AIDA. A gente está nessa, a gente abraçou essa parte do projeto de pesquisa como aluno e a gente está aqui para somar, né? Então o Messias fez o convite para que a gente falasse um pouco sobre classificação, regressão e correlação. E, e o grupo é formado por mim, Alexandre, José Roberto, Roberto Fonseca e Cleonice. Dentro do nosso trabalho tem Yuri também, mas ele não participou do projeto de pesquisa. Aí a gente vai apresentar esse projeto que já foi um artigo que a gente apresentou no semestre passado e, e é isso aí. O Roberto, ele o participante do nosso grupo, Roberto, ele é economista. E ninguém melhor que ele para falar um pouco sobre estatística, esses assuntos de classificação para nós. Roberto, tá me ouvindo, Roberto? Ô, Alexandre, tudo em ordem? Tudo em ordem. Pronto. Roberto, Certo, falar, né? Pronto. isso. Fala, por favor. A classificação, como o professor Messias, Oi? a classificação... Ele tá na praia. Tô na praia, professor. A classificação, como o professor Messias falou na aula passada aí, ela busca um valor nominal, né? A variável que prevê, que é conhecida como classe, tá? Já na regressão, nós buscamos um valor numérico. Criamos uma tabela com a diferença entre o valor previsto e o valor real dos dados históricos, né? Mas para que possamos aplicar a regressão, a gente precisa de uma correlação forte. Se não tiver uma correlação forte, a gente não tem uma regressão. Então, seguinte, existe a correlação, é uma medida estatística que indica a força e a direção da relação entre variáveis numéricas, né? Então, ela indica a força se é forte ou fraca, ou seja, se perto de 1 ou menos 1, ela é forte. E longe disso aí é fraca. Isso é um indicador de força. E o indicador de direção, se ela é positiva ou negativa, tá? Então, o que é correlação? Correlação é a gente fazer uma correlação tipo, o, o aluno estuda mais, então tira mais uma nota melhor. Então, isso é uma correlação. Vamos lá. Aí tem para a regressão linear simples. A regressão linear simples sempre é com duas variáveis, tá? Com dois conjuntos de dados. E é uma correlação significativa, tipo, trazendo para o lado da economia, quanto maior o PIB de um país, menor a taxa de desemprego. Então, isso é uma correlação negativa, porque é uma regressão que é negativa, né? Que ela está decrescendo. E quando é positiva, é quanto uma empresa, eu invisto mais em marketing, vou vender mais. Então, se isso for o caso, né? Se essa empresa investir mais em marketing e aumentar as vendas dela, então temos aí uma positiva. Tem também a regressão linear múltipla, quando temos várias variáveis independentes para prever uma variável dependente, né? E a simples é uma variável dependente para prever uma
uma variável independente para prever uma dependente. E tem a regressão logística, que é sempre o valor é probabilidade, né? Tipo, um consórcio. A pessoa está num grupo de consórcio e vê lá os dados estatísticos. A assembleia passada, a pessoa ofertou um lance com quantos por cento? Com 45% ela foi contemplada. A outra, 42%. Aí, não, então agora, nessa próxima aí, se eu ofertar um lance de 50%, eu vou ser contemplado. Então, eu tenho 99,99% de probabilidade de ser contemplado ofertando um lance de 50%. Então, dos dados históricos estavam em 43, 44, 45. Então, isso é uma regressão logística, sempre o resultado é em probabilidade. E no nosso projeto aí, a gente fez uma correlação, tem uma regressão, enfim. Tem a Bora. questão da classificação também, né? Exato. No próprio trabalho, a gente vai citar exemplos de classificação, da parte da correlação. Eu não sei se tem a Só parte de regressão. isso, só pontuando, né, que a gente tem mais, acho que popularmente são mais de 15 tipos de regressão. No nosso trabalho, que a gente só abordou uma ou duas, mas existem muitas regressões. No nosso era regressão linear múltipla, né? Linear. São várias Mas tem variáveis independentes para ir atrás do independente, no caso, que era a falência, né? isso, mas tem logística, tem a de ordinal, enfim, tem várias outras. Aí a ideia é a gente tratar de uma forma bem por cima, para que a gente possa apresentar também a correlação, que no caso foi o ponto forte do nosso trabalho. O nosso trabalho é uma previsão de falências das empresas em Taiwan. Foi um estudo que foi feito, onde a gente retirou a base de dados do Kaggle, e a gente fez a gente também quis trabalhar com esse banco de dados que fosse de coisas mais relevantes, assim, não que os outros não sejam, mas assuntos mais ativos, mais do dia a dia, sabe? Essa questão de previsão de falência, eu achei um tema A gente bem interessante. o tema impactou mais, né? A gente se impactou bastante quando viu. Então a gente vai explicar um pouquinho para vocês o que seria Taiwan, no caso, quem são, onde vive, como se relacionam, como fazem. Isso a gente vai ver hoje no Globo Report. Não, brincadeira. A gente vai falar um pouco sobre Taiwan para que vocês entendam o contexto do nosso trabalho. Taiwan é uma ilha que possui um território menor do que o estado do Rio de Janeiro, que ela é o principal eixo asiático de logística e transporte. Ela tem um lugar privilegiado, onde ela é cercada de grandes potências. E ela tem uma característica específica, que ela foi uma ilha que investiu muito, tanto na educação quanto na tecnologia. Desde do princípio dela, ela foi investindo essas duas bases, né? E com isso, fez com que ela tivesse um crescimento exponencial. Aqui está um pouco para a gente se referenciar geograficamente onde fica Taiwan, né? No caso, Taiwan ela fica cercada de grandes potências econômicas do mundo. Ao norte encontra-se o Japão, ao sul a Índia, ao oeste a China e ao leste os Estados Unidos. Ela fica nesse eixo de transição de todos esses países. Por isso que ela é tão disputada entre os países. E aqui também achei importante a gente destacar alguns fatos relevantes sobre Taiwan. Por exemplo, o PIB de Taiwan gira em cerca de 120 bilhões de dólares. Isso a gente considerando uma ilha que é menor que o estado de Rio de Janeiro. Ele é o 13º país mais exportador do mundo e possui fábrica de automóvel
alta tecnologia, é referência no campo de semicondutores. Ele representa ali 3/4 da cadeia mundial produtiva de semicondutores. É um país que sempre incentivou muito micro, pequenas e médias empresas, um país que sempre potencializou o empreendedorismo e, e, e com relação também à sua localização privilegiada, cercada de grandes potências mundiais. O objetivo do nosso trabalho foi identificar os pontos de relevância que contribuíram ao fechamento das empresas em Taiwan. A metodologia que nós adotamos, a gente usou como principal linguagem de programação o Python, com a ferramenta do Colab. E as bibliotecas que nós usamos foram o Pandas, NumPy e o Seaborn. O Seaborn é uma biblioteca específica para criação de mapas onde a gente pode analisar as correlações, as partes de outros demonstrativos. O NumPy e o Pandas são as bibliotecas que a gente trata os dados, que a gente trataria os dados, onde o NumPy é mais voltada para números e o Pandas ele é mais voltado para classificação, tanto quantitativa quanto qualitativa. Espera aí, só para ajustar um pouquinho aí, tá? As bibliotecas Pandas, NumPy e Seaborn, o Pandas é feita para manipulação dos dados. Manipulação. Isso, toda a parte aí, só para não ficar o termo, ficar na gravação, né? Não pode ficar assim. Ah, beleza. Manipulação Vixe, Maria. Então é onde você adiciona colunas, remove colunas, adiciona linhas, remove, tira a média, faz toda a manipulação dos dados. O NumPy, ele é uma biblioteca que, inclusive, ele está dentro do Pandas. E ele serve para toda a parte matemática que a gente quiser, todas as medidas matemáticas, seno, cosseno, média, tornar um valor absoluto, tudo isso. Valor máximo, valor mínimo. Exatamente. E o Seaborn é uma biblioteca para visualização de dados. É lá onde a gente plota os dados, tá? Cria gráficos, esse tipo de coisa. Kaggle é a fonte, né? É onde tem todas essas bases de dados, e Python é a linguagem. Mandar bala. Cuidado só com o tempo, pessoal. Beleza. E se tiver alguma coisa aí, pode corrigir, tá, pessoal? Isso. E agora a gente vai mostrar um pouco de código para vocês, como a gente chegou a alcançar esses resultados. Qualquer coisinha, Cléo e Roberto, vocês vão complementando aí, beleza? Aqui nessa primeira linha do código, nós importamos a biblioteca do Pandas, onde esse alias, ele é um apelido que é uma convenção, onde o Pandas a gente pode chamá-lo, citá-lo como PD também. Isso é um padrão, né, que o pessoal adotou. Isso aqui é onde fica referenciado os dados, a gente colocou no Drive. A gente teve que inserir numa pasta do Drive para poder botar essa referência. Exatamente aqui, ela tá no meu computador, tá, gente? Essa base aqui. Aqui iniciamos, a gente deu o comando .shape. Esse comando, o que é que ele faz? Ele lhe dá a quantidade de linhas e colunas. Nesse caso, foi 6.819 linhas e 96 colunas. Com relação a esse banco de dados, a gente deu o head aí, onde ele pega as 5 linhas de topo, as 5 primeiras linhas, e ele faz esse resumo para a gente observar algumas coisas das colunas, porque é muita informação nesse caso, são 96 colunas. E a gente selecionou algumas colunas essas que a gente deu uma atenção maior a elas. Isso, no caso, seriam a margem bruta, a falência, que é esse
bankrupt aí, me perdoe pelo inglês, mas as falências, quando tá 1, é uma variável booleana aí, quando tá 1 é verdadeira, quando tá 0 é uma variável falsa, beleza? Aqui a gente fez uma instalação do Seaborn, que é essa parte de visualizações de gráficos. Importamos a biblioteca Seaborn. Importamos a biblioteca NumPy. E aqui a gente fez a nossa primeira análise de correlação dos dados do banco de dados. E a ideia dessa correlação é a gente cruzar os dados, as variáveis, para ver se tinha alguma correlação forte. Aqui foi o primeiro Seaborn que a gente usou para fazer a visualização dessa correlação. E lembrando que a correlação ela é negativa quando são grandezas inversamente proporcionais. Quanto maior o PIB, um exemplo de inversamente proporcional é quanto maior o PIB, menor a taxa de desemprego. Um exemplo bem do dia a dia para te ajudar aí, Alexandre. Se fizer mais calor, o cara da barraquinha de sorvete vende mais sorvete. Então elas são uma relação forte, tende a ser forte, né? E positiva porque as duas vão lá no mesmo caminho, entendeu? Inversamente proporcional é quando uma cresce, a outra diminui, né? Então, com certeza, quando aumenta a temperatura do dia, baixa a venda de guarda-sol. De guarda-chuva. Exatamente. Guarda-chuva. Exatamente. Obrigado aí pelo exemplo, Messias. E aqui, Roberto, essa parte do código aqui, tu pode dar uma reforçada aí? Que a gente... Pronto. Esse aqui que é a falência, né? Que é o valor constante. A gente verificou aí, fez isso para saber quantas empresas tinham falidos e quantas estavam abertas. Então, o 0 aí são as empresas abertas, dá 6.599, né? E empresas falidas foram 220, tá? Então, esse código aqui, a gente faz uma correlação com o Bank Rápido, com a coluna, o valor com a coluna do Bank Rápido. E... Vá, continue, Alexandre, diga. E tem um detalhe importante que esse dado, para tornar ele mais relevante e dar mais importância a ele, é que esse banco de dados da Kaggle, que foi disponibilizado pela Kaggle, é uma análise de um período aí de 10 anos. Então, em 10 anos, a gente tem aí que 220 empresas faliram. Ou seja, é muito pouco, né? Então, isso aí é tudo porque a economia, a política de Taiwan valoriza isso aí. Menos imposto, menos burocracia, Estado menor, Estado se intromete menor, enfim, o empreendedorismo deslancha. Quando você tem uma intervenção maior, burocracia maior, carga tributária maior, o empreendedorismo demora a acontecer, né? Acontece com mais dificuldade. E também Taiwan investiu muito em educação e tecnologia, enfim, sobressaiu aí. Tem todo o clima para empreender lá. E mais embaixo aí tem os dados de falência de Scrum, a descrição dos dados de todo esse banco de dados, a gente descreveu esses dados aí sai a Contagem, a média, contagem, a média, o desvio padrão, o mínimo, os quartos, que chama, né? 25, 50, 75 e o máximo. Exatamente. E esse código aqui foi para a gente tentar visualizar de outras formas o mesmo dado. Exato. Aqui mais um exemplo esse aqui é o mapa de calor que nós fizemos essa correlação para trazer outras perspectivas para o mesmo
para trazer uma outra visualização para os mesmos dados. Espera aí que está rodando aqui. Aqui, a gente pode observar o seguinte, que não há tanta... A gente não consegue observar correlações fortes. Ó, a forte aqui de -1 é mais esverdeada e esse aqui mais laranja. Quando tem esses pontos é porque uma variável coincidiu com a outra, aí ela dá essa correlação forte. Aqui também a gente trouxe outra forma de visualizar que ficasse, porque aqui ficou muito poluído, né? A gente estava tentando encontrar uma forma mais limpa, mais enxuta da gente poder visualizar esses dados. E esse aqui foi uma forma melhor que a gente encontrou de apresentar esses dados de forma que desse para observar melhor as correlações. Por exemplo, essas correlações que são fortes, elas são as que coincidem aqui. E a parte do código foi esse. Eu vou voltar agora para a gente apresentar a conclusão do nosso trabalho. Onde a gente conseguiu chegar através desses resultados. A gente, com os dados apresentados, a gente chegou à conclusão que a quantidade de 220 empresas que faliram num período de 10 anos representa 3,23%. E isso é a gente considerou como irrelevante, levando em consideração o período e a estrutura que Taiwan oferece para que as empresas cresçam, né? O ponto privilegiado, a localização geográfica, o alto investimento em educação, o alto investimento no empreendedorismo, que sempre apoia as pequenas e médias empresas. Comparando com o Brasil, né, que mais 50% delas fecham em um ano, das que abrem, 50% fecham em um ano. Foi um dado do Sebrae que a gente extraiu também. Exatamente. Eu estava com o slide pronto aqui para abrir. E lá em Taiwan, existe um ponto bem relevante, que é tipo uma incubadora. As empresas, elas são incubadas. Então, ela consegue maquinário, ela consegue alguns recursos que ainda diminuem, contribuem, né, para esse faturamento, crescimento no mercado. Tudo isso promovido pelo Estado. E quando a gente tentou relacionar essas variáveis, a gente viu que não tinha nenhum relacionamento forte o suficiente para a gente identificar uma causa um motivo principal daquelas empresas fecharem. E essa foi a conclusão do nosso trabalho, que foi basicamente isso. Em um país que tem um potencial enorme, ele não tem um motivo específico de levar as empresas a falir. Calma lá. Tem um motivo, a gente só não encontrou ainda. E o percentual também não é tão representativo. Pessoal, primeiramente agradecer aí, tá? Eu estava aqui lanchando, não falei tanto no começo, mas vou abrir a câmera aqui que dá para abrir. Oi, Carol aqui. Prontinho. Beleza. Se teve algo que precisou... Mas é o seguinte, olha, eu ia fazer uma apresentação hoje e acabou que o Alexandre chegou e disse: não, professor, já estou em contato aqui com o grupo, a gente quer. Eu disse: cara, mas veja se dá tempo e tal. Depois, se o grupo quiser um cascudo nele aí, pode ficar à vontade. Que ele disse: não, dá tempo sim, a gente vai apresentar. E eu fiquei muito feliz, tá? Eu não ia colocar vocês para hoje, justamente porque eu não tinha combinado antes com vocês, para a gente não atrapalhar aí a rotina de vocês. Mas fiquei muito feliz que deu certo. E aí é falar para o resto do grupo o seguinte:
Essa equipe é uma equipe que surgiu na mesma turma, tá? Eles estudam juntos. Não sei se ainda estão juntos hoje, que teve a galera online, a galera presencial, mas é uma turma que estudou junto comigo e sempre foi uma turma, uma sala muito engajada nos trabalhos, nos projetos, até por ter esse perfil assim de pessoas que já estavam no mercado, pessoas que já trabalhavam, já vinham formadas de outras áreas. Então isso foi muito positivo e tem resultados agora, tá? Eles fizeram esse primeiro trabalho aí, que é um trabalho de regressão, muito aplicando ali a correlação, não chegaram a criar um modelo, e é justamente o que a gente pode passar para o nosso próximo ponto, né? Como que a gente desenvolve um modelo de machine learning que aplique regressão? Existe N regressões, como o Cléo falou, e existe N algoritmos que implementam a regressão, tá? E aí, quando a gente pretende aplicar um processo de previsão dos dados, é bem trabalhoso, porque a gente vai ter que estudar o que é a regressão, qual é o melhor tipo de dado que ela se comporta, se a nossa base de dados está correlacionada, se ela tem dados normalizados. Então, tem várias coisas que a gente consegue aplicar. Nesse trabalho aí, ainda faltaram algumas coisas que a gente deve avançar esse ano, por exemplo. Aplicar um processo de feature selection, tá? A gente não sabe quais variáveis impactam mais a variável de saída, já que a gente não aplicou esse processo de feature selection. A gente tem ali o resultado da correlação, mas existem outras maneiras da gente perceber se aquela variável dependente ela está relacionada com aquela variável independente. Existe uma técnica nova que eu também não consegui implementar porque o custo computacional foi muito alto. O que é isso? O computador travou na hora que foi executar, que é o Feature Importance, tá? Então, ele é um cálculo também que ele verifica a importância das variáveis em relação à variável de saída, que é muito custoso para a máquina, tá? E não é o computador travou porque travou não, porque não foi o meu não, foi o da Google, tá? Então, assim, realmente... Uma semana depois. Ele ficou rodando uma semana antes de travar. Então, assim, são coisas que têm um custo computacional muito grande. O que os meninos estão tentando prever aí nesse problema de regressão? Olha, eu quero saber como ou quais são as variáveis e qual o percentual que eu consigo criar um modelo para prever falência em Taiwan. Tá? Esse trabalho que fizeram foi um exercício. Então, tem alguns pontos aí que a gente pode, por exemplo, adaptar. A quantidade de variáveis de saída que tinham, que apresentavam empresas que não faliram é muito alta em relação às que faliram. Então, o modelo ele vai aprender pouco sobre o comportamento daquelas que falam. Então, se ele aprende pouco, com certeza ele vai ter um percentual de erro maior. Mas qual que é um percentual de erro aceitável? Isso é uma decisão de negócio, por exemplo. Eu consigo acertar 50% das vezes. Poxa, para um investidor que vai ali entrar no investimento de uma empresa, será que ele topa colocar o dinheiro dele tendo 50% de chance de dar certo, 50% de chance de dar errado? Talvez um mais arrojado, um mais agressivo de mercado consiga fazer isso. Talvez um outro que tenha menos grana, ou seja, mais tradicional, ele não tente colocar no modelo dele. De repente, aqueles dados no modelo que me dá 70% de chance. Então, de repente, aí, Roberto, que é economista, de formação, vendeu o carro agora e diz, vou abrir uma empresa em Taiwan. Aí a gente roda lá o projeto da empresa no modelo de machine learning e diz, Roberto, tem 70% de chance de dar certo. Ele disse, 70% de chance pode ser um negócio legal. Mas 30% de chance de dar errado também é um valor que tem que ser considerado. Mas é esse o resultado que o modelo de machine learning vai dar para a gente, tá? A partir dos novos dados, depois que ele aprendeu com os dados anteriores, é possível prever ali em torno de um percentual o quanto que a partir daqueles dados ele pode estar positivo ou ele pode estar negativo. Beleza? Então é isso aí. Carol, quer falar algo? Não, quero saber o que é que vocês acharam, né? Os novos integrantes da apresentação, dessa ideia, porque
teremos semestre que vem, né, Inova, e a ideia do Inova é sempre que vocês estejam participando. Isso é importante, vocês têm em mente que o nosso grupo de pesquisa tem esse objetivo de publicar, de contribuir com a ciência de alguma forma, né? Então, aí, Amanda, Fernanda, que eu vi aí, deixa eu ver quem tá mais, os novos aí. Beatriz, Gabriel, Gerson. 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 Travou, professor, mas eu vou perguntar aqui. Não sei se falou para mim. Só queria fazer uma pergunta. Eu vi aquele gráfico de visualizações que vocês colocaram. Eu só fiquei em dúvida o seguinte: essa correlação ela é feita automática pelos códigos ou a gente que faz? Porque são 93 colunas. Para correlacionar 93 colunas ou é automático? A gente pode selecionar as colunas e selecionar. Só quero coluna A, B, C, D com a correlação. Ou a gente seleciona tudo, entendeu? Coloca o banco todo. Então, ali a gente correlacionou o banco todo. Eu procurei separar algumas colunas para correlacionar com a Bank Rápida. E a gente fez isso, sendo que tinha algumas colunas, outras colunas que eu queria correlacionar e dava erro. O nome que tinha lá escrito na coluna, quando eu colocava no código, o código não aceitava, porque eu não sei. Mas dentro de umas 5 que eu quis selecionar, eu consegui correlacionar com a coluna sempre do backup, né? Para saber qual era a correlação daquelas variáveis com a falência. Isso aí a gente fez. No caso, Amanda, a gente só direcionou para o computador fazer o trabalho mais pesado, entendeu? Entendi. Só que assim, como o computador, por exemplo, sabe que, igual o professor falou, sobre a questão se chover, se não chover, o cara vende mais cerveja, por exemplo, na praia. Como o computador entende essa correlação, sabe, das duas coisas? Não, o computador não sabe não, tá? Regressão é sempre com dados históricos, entendeu? Nunca é com dado futuro. Eu vou pegar os dados históricos para prever o futuro. É aquela história, eu vendi, eu aumentei, tenho uma empresa, investi no ano 2022 X mil reais de marketing. Vendi quanto? X reais. Em 2021, eu investi X mil reais de marketing, vendi quanto? Então, eu vou fazer uma correlação disso para saber a regressão, para eu projetar 2023, entendeu? Entendi, Roberto. Eu invisto mais ou menos, se eu aumentar o meu investimento, se eu vou aumentar minhas vendas ou não. Isso. Sempre é com dados históricos para você prever o futuro. O computador não sabe nada, não. A gente vai dizer os dados que temos, o histórico, e ele vai prever o futuro. E só mais uma coisa. Eu acho que o que está causando confusão aí, Amanda, que eu acho que eu posso ajudar nesse processo, é dizer o seguinte: o que o Roberto falou é o que a gente utiliza para treinar o modelo, tá? Então, o modelo de machine learning, que é o nosso objetivo futuro, ele é treinado a partir de um processo que aplica regressão. Dentro desse treinamento, ele desenvolve uma inteligência. A gente salva essa inteligência e utiliza ela para previsão. Aí é o que acontece quando você está falando. Eu vou pegar dados novos e, com base no que ele aprendeu, a partir da regressão, é que ele vai conseguir me dar um resultado futuro, tá? Então, é nessa sistemática que a gente vai trabalhando com um aprendizado de máquina. Posso... Entendi, gente. Obrigada. Jéssica queria falar? Por nada. Alguém mais quer falar? Fique à vontade. Tem a dúvida da Beatriz. Eu não sei se está pegando aí, tá? Aí acho que vocês podem falar. Ela está perguntando por que vocês escolheram aquele tipo de gráfico para apresentar a correlação. Eu acredito que assim é o tipo de gráfico que a gente utiliza, né? O mapa de calor, porque ele fica mais fácil de visualizar. Mas fiquem à vontade aí para responder se teve outra motivação.
Eu acho que a ideia foi a seguinte, a gente tentar apresentar o gráfico de modo que ficasse mais simples a visualização. Então, a gente tentou procurar alguns modelos que entregassem melhor a informação, de uma maneira mais limpa, entendeu? Ali foi uma tentativa que eu achei importante a gente registrar no nosso trabalho. Talvez tenham ficado um pouco confuso, né, Alexandre? Pela extensão, dimensão que ficou. Acredito que A quantidade de variáveis também, né, Carol? Isso, eu acho que ela está pontuando isso, porque São quando a gente 96 abre, variáveis, né? É muito. impacta um pouco. Não sei se foi isso. No trabalho futuro, a gente pode, sim, selecionar aquelas variáveis que já têm uma correlação com uma probabilidade melhor, para não colocar as 96, né? Se eu não estou enganada. São 96 mesmo? São Isso, 96. 96 colunas. Aí ficou Isso. muito poluído. Aí a gente tentou, a gente foi até testando algum que trazia uma visualização melhor. Que, na verdade, né, no pré-processamento, vocês podem diminuir esse número de colunas, né? E, com isso, deixar algo muito mais visual, de um melhor entendimento, né? De fácil entendimento. Sim, você vê como experiência que a gente sabe que viu, né? Para apresentar Foi um pouco ótimo. mais confuso. Não, e a gente não terminou, né? O trabalho, como a gente tinha combinado no semestre passado, era um exercício inicial. A gente agora precisa refinar essa parte, né? Esquenta. Tá? Pessoal, eu acho que... não, Beatriz, nesse momento aí, a gente não estava preocupado em fazer a seleção da quantidade de variáveis, tá? É o que eu estava falando. Existem algumas técnicas que a gente pode aplicar, como Feature Importance, Feature Selection, ou a própria seleção a partir das correlações mais fortes, para a gente tentar construir o modelo, tá? O modelo de Machine Learning, ele vai precisar disso. Beleza? De domingo eu faço. Então, a gente vai fazer o seguinte. Acho que a gente conclui por aqui hoje, tá, pessoal? E eu vou dar uma olhada no calendário para ver se ele está alinhado com as aulas da pós-graduação que o Marcelo me passou. Ele alterou algumas datas, então tem que ver se está direitinho. E aí a gente coloca nos sábados... Eu conheço você. Desculpa. A Carol está gritando aqui do lado. Aí eu mandei ela ficar quieta. Então eu vou ver se... Não para de rir, velho. Aí que a gente vê, eu vou ver quais são os sábados livres e a gente vai colocar um aulão lá, tá? Mas o próximo encontro vai ser a gente fazendo na prática, tá? Eu quero mostrar para vocês como que a gente pega uma base de dados e constrói isso aí, do mesmo jeito que a gente fez lá com a classificação. Beleza? Valeu, Beleza. Pessoal. A galera que vai pra casa já, a galera que vai ficar em casa. Valeu aí, pessoal. Bom descanso. Falou. Obrigada Até mais. pela apresentação. Eu gostei muito. Tchau. Até mais. Tchau, tchau. Nada, valeu, gente. Alexandre e Roberto, desculpa aí, não consegui contribuir 100%. Parabéns. Não, tem problema não, Cleo. Deixa de onda.